Jesus veio e nos trouxe esperança. Esperança que os nossos projetos poderiam ser concluídos, esperança de que um dia iremos morar com Ele. Esperança para um miserável chefe de publicanos ou esperança para uma infeliz adúltera. Esperança para 10 leprosos. O Espírito do Senhor estava sobre ele, pois veio para anunciar boas novas aos pobres e proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, conforme ele mesmo disse na sinagoga. Aleluias. Mas o momento no ministério terreno de Jesus parece que destoa e soa contraditório a tudo que conhecemos e ouvimos falar sobre Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos 21 a 28, nos conta que certa vez Jesus foi às regiões de Tiro e Sidom, e estando nessa região, Jesus passou a ser acompanhado por uma mulher cananeia que clamava e rogava sem cessar a Jesus para que intervisse na causa de sua filha, que segundo ela estava miseravelmente endemoniada. Quem não conhece essa passagem, de repente pode pensar que Jesus prontamente atendeu a causa daquela mulher. Mas o texto nos diz que Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Algo atípico, ainda mais se tratando de quem é Cristo. Mas não temos como afirmar com propriedade o porquê deste comportamento, mas sabemos apenas que, de fato, ele aconteceu. A mulher foi tão intensa e insistente em seu clamor que os discípulos de Cristo não se contiveram e pediram para que ele a despedisse por causa do seu comportamento. Essa declaração feita pelos impacientes discípulos tinha como objetivo que ele atendesse ao seu pedido e encerrasse o caso. Jesus explica aos discípulos que a casa de Israel estava como prioridade naquele momento. Que ele fora enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. É interessante como, mesmo sem ser israelita, a mulher conhecia os ensinos sobre o Messias de Israel, quando o chama de filho de Davi. Embora não possamos afirmar com precisão se ela havia ou não se convertido ao judaísmo, pois o texto não nos permite essa afirmação. Mas o fato é que ela não desistiu do seu propósito e se prostra diante de Cristo para o adorar. Jesus, então, na altura do versículo 26, diz a ela, abre aspas, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, fecha aspas. Uma declaração extremamente forte. Durante muito tempo, eu orei ao Senhor para que pudesse compreender essa passagem. Afinal, estaria Jesus ofendendo aquela mulher? O texto original do grego nos mostra que os cachorrinhos desta passagem se tratavam de animais domésticos, mas que, inclusive, não diminui o peso da declaração. Mas aquela mulher tinha esperança e sabia que Jesus poderia resolver o problema de sua filha e não desistiu. Quando Deus me direcionou à declaração da mulher respondendo a Cristo, eu pude compreender onde o Senhor Jesus queria chegar. Muitos poderiam ter virado as costas e partido, mas aquela mulher declarou, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Não estamos falando aqui de desprezo. Não estamos falando aqui de ignorância. Não estamos falando de humilhação. Nós estamos falando de fé. Estamos falando de paciência. Estamos falando de esperança. Quem em sã consciência tira o alimento de um filho e dá aos animais? A verdade é que, em condições normais, eles aguardam a sua vez para se alimentar. Jesus tinha um propósito naquele momento com a casa de Israel, mas aquela mulher sabia que no tempo certo algo poderia ser feito por ela. O apóstolo Paulo disse em Romanos, no capítulo 5, versículos 3 ao 5, que a tribulação produz a paciência, a experiência,
A experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Aleluias. Precisamos ter esperança e fé que os momentos difíceis são temporários e passageiros. Por muitas vezes deixamos as tribulações sufocarem a nossa fé e juntamente com ela morre também a nossa esperança. Mas fé é esperar o que não se vê. Como aquela mãe deveria sofrer pela sua filha que estava dominada pelos demônios. Mas ela não perdeu a sua esperança. Ela não perdeu a fé. E o próprio Jesus chegou a enaltecer a sua fé. Não importa quem você é. Aquela mulher não era israelita e alcançou o favor do Senhor. O que tem destruído a sua esperança? O que tem destruído a sua fé? Para qualquer resposta que possamos dar a essas perguntas, a solução sempre será Cristo. Nossa esperança está nele, na sua vinda, no seu favor. E independente das circunstâncias, não podemos esmorecer. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Jamais perca a esperança, meu irmão. Jamais perca a esperança, minha irmã. Fica aqui um abraço do irmão Antônio Júnior e da minha esposa, irmã Flor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Inscreva-se, ative as notificações. Fique na paz.